tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso assunto, hoje nós vamos trabalhar com o tema chamado agropecuária. Aí quinta-feira, pessoal, eu vou postar uma atividade na plataforma e vocês vão resolver relacionado a esse tema aí. Muito bem. Primeiramente, vamos dar o conceito, né? O que é agropecuária? Agricultura, né? Que é bem de plantas. Pecuária, criação de animais. Pode ser bovino, caprino, equinos e outros mais. Muito bem? Tá. Qual é a importância, professor, da geografia humana, principalmente nessa questão aí de estudar sobre a agricultura ou a própria agropecuária? Mais adiante no conteúdo nós vamos falar sobre as commodities, né, a importância que tem para os países, tanto subdesenvolvidos, principalmente os países subdesenvolvidos, na balança comercial favorável no volume de exportação, certo? Muito bem, mas o que nós temos de fundamental a respeito da agropecuária, a não ser a alimentação de humanos e de animais? Olha, vocês já ouviram falar em biocombustíveis, né? Feito do mamona, aí nós temos o etanol feito do álcool, do eucalipto, do milho, não é isso? Aí nós temos a indústria de cosméticos, né? Principalmente da beleza. Aí vou citar um exemplo, olha, shampoos feitos de abacate, que é um produto da agropecuária. Aí nós vamos ter outros mais, né? Perfumes e etc. Muito bem. Essa atividade é exercida há milhares de anos, ou seja, quando o homem passou a ser... Aí tem uma historiazinha lá na história, que passou a ser sedentário por causa da agricultura, não é isso? Muito bem, sendo fundamental a importância para a sobrevivência humana, pois é através dela que se obtém alimento. O desenvolvimento de técnicas ainda proporciona muitas transformações na estrutura da agropecuária. Técnicas. Depois nós vamos estudar sobre a questão dos transgênicos, Revolução Verde, aí nós vamos dar os conceitos, o que é cada um desses, o que cada um, né, é responsável aí para o avanço, principalmente na questão de alimentos, certo? Muito bem. Integração do campo e a cidade. Então vamos lá. A distinção entre rural e urbano nas atividades econômicas realizadas nas cidades e no campo e nas diferentes práticas cotidianas tem sido reduzida. Cada vez mais há uma integração das práticas e elementos tipicamente rurais no espaço das cidades ou práticas urbanas no espaço do campo. Aí nós vamos ter o que seria práticas urbanas no espaço do campo. Olha, você tem, por exemplo, a agroindústria. A indústria em si já é uma prática urbana, não é isso? Então a agroindústria é um exemplo. Atualmente o campo não só produz produtos voltados para a sobrevivência, mas também produz matérias-primas processadas e utilizadas pela indústria. É o que eu acabei de falar. Com isso, o setor agrário teve se desenvolver novas formas de organização para suprir as necessidades de atender a indústria e atender a relação e a demanda da economia mundial, certo? Criando assim uma dependência entre campo e cidade. Hoje existe essa relação entre o campo e a cidade. Pessoal, é o seguinte, olha, vamos lá. Nós, nos nossos estudos, falando de agropecuária, eu vou acrescentar algo a mais aqui para vocês. Vocês já ouviram falar no êxodo rural, não é isso? O que é o êxodo rural? É a saída do homem do campo para a cidade. No assunto que nós vamos estudar sobre urbanização, nós vamos perceber que quando nós já estudamos industrialização e o próximo seria sobre urbanização, nós vamos perceber que com a mecanização do campo foi um dos fatores responsáveis, né, para fazer com que o homem abandonasse o campo para ir para a cidade, trazendo várias consequências de cunho social para o meio urbano. Nós vamos chamar esse movimento como êxodo rural, certo? Mas aguarde, né, o assunto é extenso, é um assunto bastante extenso esse assunto aí, nós vamos ter mais oportunidade para discutir a respeito disso. Hoje nós vamos falar só mesmo sobre os conceitos e nós vamos falar sobre modelos, né?
e depois nós vamos falar um pouquinho sobre a agropecuária dos países desenvolvidos, fazendo uma comparação com os países subdesenvolvidos. Muito bem. Dando sequência, ó, modelos agropecuários. Você já ouviu falar? Agricultura extensiva. Aí embaixo tem uma foto mostrando aí criação de gado em grandes propriedades. Gente, lembrando, Brasil é um país de latifúndios. O que é latifundiários, né? Latifundiários são grandes propriedades de terra concentrada na mão de poucos. Então, peraí. Então, no Brasil ainda tem muitas propriedades rurais extensa que vai trabalhar com a agropecuária extensiva. Essa agropecuária extensiva, ela não é tão lucrativa. Ela demanda grandes áreas. Nós vamos ter vários impactos ambientais com essa prática dessa agropecuária aí. Na Amazonas, por exemplo, nós acompanhamos através das mídias, na época dos agricultores, os agropecuaristas, né, sendo responsabilizados pela questão das queimadas, tá? Então lá estava utilizando o quê? Desmatar grandes áreas para plantar braquiária, para usar para gado de corte extensivo, que traz impactos, depois nós vamos estudar cada impacto voltado para esse tipo de agropecuária aí. Muito bem. Intensiva, galera, a própria palavra já diz tudo. Intensiva, intensificar. Você tem aqui, ó, olha, você vê, olha, gados, né, vacas leiteiras, vocês observar que elas estão uma próxima da outra, estão alimentando de ração. Ela não tem um tanto impacto assim em relação de destruição do meio ambiente. Você tem assim, ó, já a agropecuária intensiva ocorre de maneira oposta, ou seja, emprega-se avançados recursos tecnológicos, né? Aí você tem uma menor necessidade de trabalho na produção, tanto na agricultura quanto na pecuária. A necessidade de ocupação de terras é menor. Ó, o fator que o professor voltou aqui quando eu citei a questão da extensiva. Grandes propriedades, grandes impactos ambientais. A extensiva você gasta muita mão de obra, né? E aí ela torna-se, não é tão lucrativa, a gente usa a palavra, não é tão sustentável igual a intensiva, certo? A intensiva, quando parte para a agricultura, é você produzir grandes quantidades de sacas, não é grande quantidade, a gente não vai usar a palavra grandes quantidades, você produzir mais por hectares, né? Aí entra o processo da intensiva. Só uma curiosidade, uma hectare contém 10 mil metros quadrados, tá certo? Depois nós vamos trabalhar na Revolução Verde, nós vamos perceber que houve aumento, né, da produção por hectares, justamente por causa dos insumos introduzidos aí na agricultura. Muito bem. Outro modelo, agricultura familiar de subsistência. O próprio nome já diz tudo, subsistência. Você retira para seu sustento e se tiver excedente é vendido, certo? Essa agricultura de subsistência, pessoal, na verdade é o seguinte, se eu tenho um país de latifúndio, as terras estão concentradas na mão de poucos. Então, a família em si, ela vai mudar, que é o êxodo rural que aconteceu no Brasil, na América Latina, no geral, né? Não é só o Brasil, não. Então, vamos colocar aí, o êxodo rural aconteceu no Brasil, nós vamos estudar separadamente, mas o mundo inteiro, principalmente na África, depois vamos falar sobre a África, a cultura da África, que os melhores solos estão concentrados na mão das grandes empresas. Então, fez com que as pessoas abandonassem o campo para ir para a cidade, porque justamente a cidade, às vezes, não foi sustentável para essas pessoas. Normalmente, galera, a subsistência, aí vocês estão vendo uma casinha simples, um plantio de milho, né? Tira lá o sustento. As pessoas normalmente não conseguem tirar mais do que para o sustento não, tá? Esse aqui é a agricultura familiar de subsistência. Lógico, existe agricultura familiar que ela é sustentável, sustenta famílias, sustenta filhos em escolas, mas nós vamos ver agora no próximo exemplo, que é uma agricultura familiar consolidada. Opa, já mudou a conversa. Aí não, aí você já não vai tirar para o sustento, trabalha a família, mas em compensação você tem
o excedente para vender, para manter ali aquele agricultor no campo. Olha, galera, eu vou fazer uma crítica aqui. Presta atenção. No Brasil, como já foi dito, é um país de latifúndio. Muito bem. Então, um dos fatores responsáveis pelo êxodo rural foi a questão da redistribuição de terras brasileiras, certo? Muito bem. Se você tiver uma agricultura consolidada, aonde que você tem os pequenos lotes com assistência técnica para o camponês, olha, o professor falou, assistência técnica, vai fazer com que esse camponês, essa agricultura seja sustentável e não é necessário que o cara abandone o campo para ir para a cidade, né? Para não acontecer essas, a gente usa assim, a palavra correta, tá? O que nós chamamos de macrocefalia urbana, que depois nós vamos estudar isso aí nos próximos capítulos. Então, essa consolidada também pode, em vez deles utilizarem, ela foi criada na Europa, tá? Gente, lembrando, reforma agrária nos países ricos, o que eles preocuparam em fazer foi reforma agrária, para fixar os trabalhadores do campo, para evitar que todos vão mudando do campo para a cidade, para evitar esses problemas de cunho social que nós temos hoje nos grandes centros urbanos, não é isso? Então, essa consolidada também, ela pode trabalhar com a questão da agricultura orgânica, onde você não vai utilizar de defensivos agrícolas para a produção de alimento. A nossa agricultura é convencional, você vai utilizar insumos defensivos, os famosos agrotóxicos, né? Que nós podemos citar, ó, pesticidas, fungicidas e herbicidas. Tudo que nós temos hoje é voltado para a agricultura, essa agricultura nossa, fugiu agora, a agricultura empresarial, vai utilizar a grande escala desses produtos para produzir mais por hectare. Na orgânica não, na orgânica você só vai usar em coisas orgânicas sem evitar aí a contaminação do alimento e do solo. Mas vai ter uma oportunidade para a gente discutir isso com mais calma, né, e falar mais sobre isso. Hoje nós vamos só dar uma geral sobre a agropecuária. Muito bem. Agricultura de jardinagem, o próprio nome já diz tudo, jardim. Jardim, gente, é uma agricultura voltada para um cultivo. A palavra minifúndio são pequenos, né? Latifúndio grande e minifúndio pequeno. É muito usado na Ásia, no Sudeste Asiático, principalmente o cultivo de arroz. O próprio nome de jardinagem é porque vão utilizar muito as mãos, trabalho manual, né? Trabalho manual, está escrito aí, ó, bastante minucioso, por isso o nome jardinagem. A produção é comercializada com a população. Aí você tem aí esse modelo, galera, a gente pode chamar de terraceamento. Observe, você vê como que foi feito umas escadas no relevo para produzir. Olha, é um modelo que evite também o processo erosivo na parte ambiental. Depois nós vamos discutir sobre a questão da erosão do solo, do modelo plantado em curva de nível. Olha que bonito, olha aí a imagem como ficou bonita. O modelo da agricultura de jardinagem, forma de terraceamento. Esse modelo é um modelo que vai evitar também processo erosivo, até pela questão do plantio em curva de nível, que a gente vai estudar isso depois, certo? Plantation. O que são os plantations? Aí nós vamos ter as monoculturas, uma cultura só. Aí está usando a palavra lá do período colonial, o café, a cana-de-açúcar, né? Cana-de-açúcar, café. Ela é você ter grandes propriedades com o cultivo de uma cultura só, certo? Então nós vamos ter na América Latina as culturas plantation, na África, depois nós vamos estudar separadamente sobre a África, sobre a questão dos solos da África, né? Então esse tipo de cultura foi introduzida lá do período do Brasil colonial, certo? Onde você tem o famoso